E aí galera, beleza? Eu sou o Gustavo e vou estar junto com o Paulo Matheus ajudando vocês no que for possível na disciplina de Estatística Econômica 2. E nós vamos começar com a questão 1 da lista 1, certo? Para essa questão, a gente vai precisar relembrar alguns conceitos do ensino médio, alguns conceitos de probabilidade que a gente já deve ter visto, vocês já devem ter visto, né? Primeiro, a probabilidade de um evento ela é sempre um número entre 0 e 1, onde 0 é um evento impossível e 1 é um evento certo. A probabilidade, o estudo da probabilidade não se dedica a esse tipo de evento, um evento certo ou um evento impossível, mas aos eventos que que apresentam probabilidade entre 0 e 1, onde 1 é o máximo de probabilidade e 0 é o mínimo. Vou mostrar em exemplos. Ao lançar um dado comum, qual a probabilidade de a face expor um número ímpar maior que 6? Bom, os números ímpares maiores do que 6 serão 7, 9, 11, 13, 15, por aí vai. Enquanto que os resultados possíveis do dado são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, a probabilidade, por definição mais básica, ela é o número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis. Então, quais são os resultados favoráveis? Nenhum, porque não existe nenhum número ímpar maior do que 6 no dado. Ou seja, se eu lançar um dado comum, eu jamais vou tirar 11, por exemplo. Então, a probabilidade é 0 sobre 6, que são os resultados possíveis do dado. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, a probabilidade disso é 0, ou seja, um evento impossível. Ao lançar um dado comum, qual a probabilidade de a face expor um número natural não nulo menor que 7? Ora, os números naturais não nulos menores que 7 são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E os números possíveis do dado comum são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, quais são os resultados favoráveis para a minha condição? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, eu tenho 6 resultados favoráveis. E quantos são os resultados possíveis? Também 6. Então, 6 dividido por 6, 1, que é um evento certo. Ou seja, um evento que é certeza. Com certeza, ao lançamento de um dado comum, eu vou ter um número natural não nulo menor que 7. Ok? A segunda propriedade importante é a da soma da união de duas probabilidades. Então, a probabilidade da união entre dois eventos é igual à probabilidade de um evento mais a probabilidade do outro evento menos a probabilidade da interseção entre esses dois eventos. Eu acho que no exemplo fica mais simples. Imagine que nós temos um retângulo que é o nosso conjunto universo, o nosso espaço amostral. E nós temos dois diagramas de Venn dentro desse espaço amostral, onde é o evento A e o evento B. O evento A, a probabilidade de A é representada por toda a área dentro do diagrama de A. E a probabilidade de B é representada por toda a área dentro do diagrama de B. Se eu somar A e B, ou seja, A união B, eu vou somar a probabilidade de A mais a probabilidade de B. No entanto, existe uma parcela que foi somada duas vezes nessa resolução. Se eu simplesmente somar, eu vou ter uma porção no meio, ou seja, a interseção. Eu contei com ela duas vezes. Então, eu tenho que subtrair uma vez essa parcela, que é a interseção, para eu ter o valor exato dessa união. Então, vamos a um exemplo. Ao lançar um dado normal, qual a probabilidade de a face expor um número múltiplo de 2 ou múltiplo de 3? Eu vou ter que os múltiplos de 2 são 2, 4 e 6. Ou seja, eu tenho 3 múltiplos de 2. E os múltiplos de 3 são 3 e 6. Eu só tenho 2 múltiplos de 3. Então, a interseção B são os números que são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo. Nesse caso, eu só vou ter o 6. E os resultados possíveis são as faces do dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o evento A, a probabilidade do evento A é 3 sobre 6. A probabilidade do evento B, 2 sobre 6. E a interseção, 1 sobre 6.
3 sextos mais 2 sextos, 5 sextos menos 1, 4 sextos. Essa é a probabilidade de a face expor um número múltiplo de 2 ou de 3. Beleza, mas por que eu subtraí? Vamos para esse exemplo. Os múltiplos de 2 são 2, 4 e 6. Os múltiplos de 3, 3 e 6. Se eu simplesmente somasse os múltiplos de 2 com o múltiplo de 3, eu estaria contando 6 duas vezes, e eu não posso fazer isso. Só posso contar ele uma vez, porque ele serve para os dois conjuntos, digamos assim. Então, eu só posso contá-lo uma vez. Então, eu vou ter 4 números favoráveis dentre 6 possíveis. A terceira propriedade importante é a seguinte, ela diz que A e o complementar de A, a soma dessas duas probabilidades tem que ser igual a 1. A probabilidade do A com a probabilidade do seu complementar. O que é o A e o que é o complementar de A? O complementar de A é tudo no nosso espaço amostral que não for A. Ou seja, tudo que não tiver dentro do conjunto A é complementar de A. A nós temos na figura de cima e na figura de baixo o complementar de A, ou seja, tudo que não é A. Então, no lançamento de um dado, a probabilidade de dar 6, 1/6, né? Um dado comum. Só tem uma face 6 sobre 6 possíveis. E a probabilidade de não dar 6 é dar qualquer outro resultado que não seja 6. Então, 5/6. Que seria dar o resultado 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então, se eu somar a probabilidade de dar 6 com a probabilidade de não dar 6, eu vou ter exatamente 1. Então, vamos agora para a nossa primeira questão. Suponha que A e B sejam eventos tais que a probabilidade de A igual a x, a probabilidade de B igual a y e a probabilidade de A interseção B igual a z. Exprima cada uma das seguintes probabilidades em termos de x, y ou z. Vamos lá, a gente tem que a probabilidade de A é igual a x, beleza, está aqui o desenho. A probabilidade de B é igual a y, beleza, também está aqui o desenho. E a interseção entre os dois é z. O complementar de A também está aqui o desenho. Ou seja, eu poderia dizer que era 1 menos x, certo? Porque x é a probabilidade de A e a probabilidade do espaço amostral é 1, então é 1 menos x. A probabilidade de B, do complementar de B, eu poderia dizer que é 1 menos y, que é tudo que não é y, certo? E aí ele pede na letra A probabilidade do complementar de A união complementar de B. Vamos lá. Complementar de A união complementar de B. Se eu colocar essas duas imagens sobrepostas, eu vou ter a seguinte imagem. Dentro do conjunto A, eu vou ter uma seção que só está pintada de uma vez, ou seja, só com a cor azul. Dentro do conjunto B, eu vou ter uma área que só vai estar pintada também uma vez, que é de vermelho. E isso é o correto. Mas o restante do espaço amostral vai estar pintada duas vezes, ou seja, foi contabilizada duas vezes. E isso não é o ideal. Eu vou ter que tirar uma vez para que ela fique contabilizada só uma vez. Então eu tenho que a probabilidade de A é 1 menos x, de A complementar é 1 menos x, a probabilidade de B complementar é 1 menos y, e a probabilidade de A complementar mais B complementar é essa figura, ok? Ela resulta nisso. Então vamos lá. Só por perguntar, a probabilidade do A complementar mais a probabilidade do B complementar, eu poderia dizer que a união de A e B, A complementar com B complementar é a soma das duas probabilidades? Não. Por quê? Porque existe uma área que foi contabilizada duas vezes. Ou seja, essa área é fora de A e B. E essa área essa área repetida equivale a 1 menos a união. Ou seja, a união seria a parte que está em branco, 1 menos a união, tudo que não for essa união. Certo? Então vamos lá. Jogando uma fórmula. 1 menos x, que é a probabilidade do complementar de A, mais 1 menos y, que é a probabilidade do complementar de B, menos a interseção, que a interseção a gente viu aqui em cima, que é 1 menos a união de A e B, certo? Pelas fórmulas x mais y menos z, que é a união de A e B. A gente vai apenas adequando os termos e vai encontrar que é 1 menos z. A gente nem precisaria ter feito na fórmula.
A gente poderia ter resolvido pela análise do desenho. Ora, o que é a única coisa que não está pintada nesse desenho? É a interseção, que é Z. Então eu poderia dizer que é 1, ou seja, tudo, menos Z. 1 menos Z, que daria exatamente o mesmo resultado, ok? Vamos para a letra B. Probabilidade do complementar de A, interseção B. O complementar de A a gente já viu, e o B a gente também já viu. Só que essa questão ele pede que a gente encontre exatamente a parte que é comum aos dois, ou seja, que está pintada duas vezes. Essa parte pintada duas vezes é o quê? Se a gente parar para analisar, ela é o B menos a interseção. Ou seja, esse valor que é y menos z, que é a probabilidade da interseção, ok? E por fim, a letra C pede a probabilidade do complementar de A, união B. Vamos nós, complementar de A, união B. Agora, mais uma vez, eu tenho que excluir a parte que foi pintada duas vezes, já que é uma união. Probabilidade complementar de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção dos dois. Ou seja, probabilidade de A complementar 1 menos x, probabilidade de B, y, probabilidade de A complementar a interseção B, y menos z, que a gente já viu na outra letra, na letra B, ok? Então vamos lá, 1 menos x mais y menos y mais z, que é igual a 1 menos x mais z, beleza? Pessoal, eu espero que não tenha ficado dúvida. Essa questão ela é um pouquinho complexa, porque ela é muito teórica, mas se tiver alguma dúvida, por favor, falem no grupo ou mensagem no privado. Eu vou deixar na descrição o link para essa apresentação em PowerPoint, ok? Caso alguém queira. Bons estudos, forte abraço a todos.